Depende muito essa relação de um escritor com a música, depende muito da sua relação pessoal com a música. E às vezes nem isso, né? É possível encontrar escritores que gostam muito de música, né? Ouvem música no seu dia a dia, mas nem por isso a música aparece na sua obra. Então é uma relação que se cria do escritor com a música na sua forma de escrita, né? Então o Érico Veríssimo ele é um dos escritores que tem um uso bastante variado de questões musicais na sua obra e presente em todos os seus livros. Nesse sentido é raro, ou seja, não haver um só livro do Érico Veríssimo que não tenha uma presença marcante da música. É possível citar outros escritores que têm essa presença, como aqui no Rio Grande do Sul mesmo, Luiz Antônio de Assis Brasil ou Thomas Mann, na Alemanha, mas essa relação não é tão comum quanto se pensa. E como chegaste a Érico Veríssimo? Foi uma relação, desde a infância eu sou leitor do Érico. Lembro que eu tinha 11 anos e meu pai chegou com a sola de clarineta, que eram as memórias do Érico. Curiosamente, eu na minha infância eu não li os livros infantis do Érico, eu li as memórias. E que no seu título já tem a questão da música, né? Mas fui leitor durante toda a minha vida do Érico. E quando eu estava nos Estados Unidos fazendo mestrado em música, a saudade aqui do Rio Grande do Sul me levou a pedir para o meu irmão e para a minha família que mandasse O Tempo e o Vento, né, que eu já havia lido. E aí fiz essa releitura do Tempo e o Vento no estrangeiro, né? E então aos poucos começou a se formar essa questão dessa presença musical na obra do Érico, aí mais conscientemente. E quando eu retornei ao Brasil, naqueles anos que se seguiram ao meu mestrado, eu elaborei o projeto, né, que seria depois a minha tese de doutorado, que é o estudo da música na obra do Érico Veríssimo. O que há hoje, assim, devido à indústria do entretenimento, é um uso massivo da música, ou principalmente da música, apenas para o entretenimento, né? Isso, inclusive, embora seja uma característica mundial, ela é bastante presente no Brasil. Existe claramente assim uma música para mídia e esses artistas interessantes produzindo música fora desse circuito, né? Muitas vezes esses artistas são mais conhecidos no estrangeiro do que aqui, né? E enquanto que o Brasil midiático, esse de TV e tal, acaba priorizando projetos comerciais de certa forma. O cenário rock, tanto no Brasil quanto no mundo, é muito rico. E tem coisas muito variadas, muito interessantes, e inclusive é impossível conhecer tudo porque está sendo produzido agora, né, contemporâneo. E tem muita influência de décadas passadas, unindo tendências muito variadas, assim como há coisas realmente inovadoras, né, dentro do estilo, tanto no Brasil quanto no exterior. Mas isso circula em festivais independentes, fora dessa mídia, que de resto é uma mídia que também se transforma, né? É um enigma o que vai acontecer com essa chamada grande mídia atualmente por causa das modificações de todo o contexto, da internet e tudo mais, né? Mas é um cenário muito rico, muito rico.
no fim da década de 60 surgem os dois estilos, né? Esse rock mais pesado, que depois vai se transformar no heavy metal, né? No fim da década de 70, através de Led Zeppelin, surge no fim dos anos 60 com Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, e também o rock progressivo, com Yes, Jethro Tull e outras bandas. O rock progressivo sempre teve essa união de rock com música clássica, música erudita, elementos de jazz, folclóricos, né? E o hard rock é mais centrado no blues, só que tocado com bastante distorção, bem alto, né? Bem pesado. Em muitos momentos esses estilos estavam unidos, né? Se nós observarmos alguns discos do Led Zeppelin, como House of the Holy, tem canções que são progressivas. No Quarter é uma canção progressiva, All My Love, do fim dos anos 70, início dos 80, o último disco do Led Zeppelin, The Outlaw, também são canções progressivas. Então não eram separados esses elementos. Depois o heavy metal se torna mais pesado, né? Canções com voz gutural, como do Sepultura e outras bandas, né? Eu acho que o gosto é muito variado. Muitas vezes eu fui em festivais em que os dois estilos estavam juntos, né? Bandas se sucediam, bandas pesadas e bandas mais progressivas. E muitos roqueiros gostam de ambas, né? Mas claro, há os gostos pessoais também, de quem goste mais de um ou de outro. Faz parte, né? Dá para ver então claramente uma relação de proximidade entre rock e música clássica. No rock progressivo essa é muito presente, e até em algumas bandas mais pesadas, existe um chamado prog metal, né? Metal progressivo, Dream Theater é um exemplo, né? Então existem confluências desses estilos. É um momento histórico passado, né? A contracultura, pensando aqui na contracultura dos anos 60 e 70, né? Mas ao mesmo tempo muito recente, né? E eu estudo particularmente no Brasil, né? O meu interesse é o Brasil, a América Latina e centrando no Brasil. Existem a história do rock no Brasil, a história do rock no Rio Grande do Sul, a história do rock na região, né? A história do rock na América Latina ela é pouco documentada, pouco se escreveu sobre isso. E essa relação com a contracultura, que aqui na América Latina ela é diferente da contracultura na Europa e nos Estados Unidos, principalmente por sua relação com a ditadura. Ela vai acontecer aqui dentro de uma ditadura militar, na Argentina ou no Chile, o que não acontecia nos Estados Unidos ou na Europa. Então vai produzir um rock que tem relações diferentes e também uma dificuldade muito maior em ser feito, porque ele era perseguido assim tanto por esquerda quanto por direita, né? Porque o rock mexia principalmente em questões comportamentais. A contracultura entrava pela questão comportamental, e a esquerda muitas vezes não queria mudar exatamente o comportamento, ela estava preocupada com questões sociais. E então para a esquerda típica do período, o rock era alienado. Já para a direita, o rock era subversivo. Então o rock ficava num limbo onde a principal modificação era comportamental, né? E sofria perseguições, né? Há um histórico show da banda Som Nosso de Cada Dia, na década de 70, em Minas Gerais, em que um teatro inteiro, mais de 400 pessoas foram levadas para a prisão, né? Pela simples reunião, um show. Então a dificuldade era muito grande, e produziu obras interessantes, obras que captavam todo aquele momento, né? Por vieses muito variados, assim, viés da questão da liberdade ou da falta de liberdade, viés comportamental, numa época em que o Brasil era muito fechado ainda na questão comportamental, e toda a
questão da ditadura, né, vista através de metáforas, né, metáforas que estavam presentes nas canções. Olha, Posse de Nuvens é uma das questões centrais assim, na minha vida, muito importante, porque foi um projeto de adolescência em que eu me propus a fazer isso que eu gostava, que era tocar rock progressivo, né? Me levou a estudar, a aprofundar conhecimentos de música, tudo em busca relacionado com esse sonho, de certa forma, e eu persisti, né? Foi uma questão de teimosia também, e eu nunca poderia até sonhar, mas não imaginava que me levaria para tantos caminhos, né? E tive parcerias também importantes ao longo dessas décadas que ajudaram nesse sentido. Uma banda é um projeto coletivo de alguma forma, né? Mesmo que haja alguém que traga mais ideias que outros. Então é muito importante, né? Foi muito importante. Sabíamos que viria verão. Em algum momento, a Santa Maria, como temática assim, das próprias letras da Posse de Nuvens, a região, a serra, essa nossa coisa regional, ela é importante na própria obra, né? E houve influências, eu tive influências nesse sentido, pessoas que já estavam aqui antes, né? Como, por exemplo, o Quintal de Clorofila, que também tinha essas temáticas e que eu, durante o fim da infância, início da adolescência, vi em diversas apresentações, né? Então, eu acho muito importante essa relação entre a província, né, a temática da região com a temática universal. Então, a Poços foi conquistando um espaço dentro de um nicho e muitas vezes as pessoas também não conseguiam exatamente compreender bem no início o que estava sendo feito ali, né? Porque havia tendências como heavy metal e tal que acabavam gerando bandas que se aproximavam desse estilo com modelos que nada tinham a ver com a região, né? Mas enfim, persisti na ideia, e até porque é algo entranhado dessa forma, uma paixão, não é algo que se mude facilmente. E o importante foi que também não nos mantivemos presos. A cena local sempre foi muito importante para a gente, mas procuramos sair, né? Procuramos sair, recebemos convites e participamos, andamos pelo Brasil, acabamos tendo um cenário fora de Santa Maria e também no exterior. O próprio tipo de música que nós fazemos talvez tenha proporcionado isso, né? No início foi algo assim um pouco incrível, né? Porque nós cantávamos em português, nunca me ocorreu cantar em inglês, né? Para se aproximar de um suposto mercado estrangeiro, né? Mas as características sonoras é que levaram a convites às vezes de gravadoras ou de produtores ou de festivais de rock progressivo que nos levaram para o exterior, passando a ter críticas positivas dos discos. Então foi bastante surpreendente, assim. Quais os projetos em relação à banda, a questão da carreira solo, como está? A banda, ela há uns 3 anos parou, né? Coincidiu com a gravação e o início do processo de lançamento do meu segundo CD solo, que se chama Sistema Solar. Nesse ponto eu não sei se realmente ela retorna, estou no processo de fim dos últimos shows esse ano, talvez o início do ano que vem de lançamento ainda do Sistema Solar, e tem recebido assim, resenhas muito positivas no exterior também, seguindo o mesmo caminho da Poços, né? Como é o meu segundo CD solo, ele já teve um alcance maior também, de certa forma
desvinculando um pouco o meu nome da Postos e Nuvens, né? E é possível que Postos retorne com outra formação, né? Outra formação no futuro, mas nesse momento eu não saberia dizer, porque estou muito, muito feliz assim, tocando dessa forma. Tem uma banda bem interessante tocando comigo também, pessoal aqui da cidade, então é um retorno. Agora no fim de semana houve o Mês do Rock, o Festival Mês do Rock, né, que o Pila organiza, com o Márcio Domingues, e participei. E dias muito frios, os 2 dias muito frios e com chuva, e o festival foi excelente, assim, mostra assim, uma capacidade de resistência do rock, das pessoas saírem de casa mesmo com aquele tempo e irem assistir as bandas, só bandas autorais, né, só com trabalho autoral. Então, o rock tem uma capacidade de resistência muito grande e às vezes quando o cenário é desfavorável, que mais forte ele fica, né? O fã de rock, se sabe, né? É resistente, né? E então o cenário ele continua ocorrendo, as produções continuam ocorrendo, né? Eu acredito, né? Não sei se o rock tem que ser mainstream, né? Eu acho que ele pode correr por outras vias. Mesmo porque hoje a questão midiática está muito estranha, né? Muito disseminada. Né? As pessoas buscam o que elas querem na rede. Né? Na condição de docente, né, na área de música, o senhor percebe de que forma esse tipo de arte chegando à vida das pessoas? Né? Como é que isso chega? Há políticas públicas que eduquem a população musicalmente, se é que precisam ser educadas, né? E se é possível existir uma pedagogia musical forjando artistas nos vários segmentos sociais. A questão da educação musical no Brasil tem uma longa história já e propostas que foram implantadas e depois desimplantadas. Cito aqui, por exemplo, a proposta de Villa Lobos, né, na década de 30 e 40, que era uma proposta de educação musical no país e que funcionou muito bem naqueles anos. Depois a ditadura militar retirou isso de circulação. Então o Brasil ele tem avanços e retrocessos devido à pobríssima cultura dos governantes, né, e interesses escusos desses governantes. Nos últimos anos, depois da ditadura militar, houve um retrocesso tremendo na questão da educação musical na escola no Brasil e pouco a pouco foi se avançando novamente e há alguns anos houve uma lei bastante favorável, né? Não do retorno da música à escola, porque a música nunca deixou de estar na escola, mas o que havia era uma polivalência, ou seja, um professor que, em vez de haver um professor de música, a lei exigia que houvesse arte na escola, mas poderia ser artes plásticas, poderia ser teatro, né? E muitas vezes um só professor para dar todas as áreas. Então o que acontecia na prática é que muitas vezes não havia aula de música, porque o professor não era capacitado. Então houve uma lei mais recente em que exigia que fossem separadas as áreas, criando essa quase obrigatoriedade. Só que recentemente houve retrocesso novamente nesse sentido. Então, uma luta permanente. A educação musical ela vai além da questão artística. Ela é formativa, né, da pessoa, do ser humano. E então o objetivo não é criar necessariamente um artista, mas é que a pessoa, a criança, tenha essa vivência em sua vida para a formação, né, uma formação humana, uma formação estética, e que vai dar frutos no futuro, eventualmente artísticos. Isso é assim em diversos países do mundo mais desenvolvidos nesse aspecto, né, em que existe educação musical em todos os anos da escola, né? Então, no Brasil ainda há muita luta nesse sentido.